Olá, sou Isaura Valverde, gerente editorial da Richmond. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso webinar de hoje, com o tema Huawei BNCC. Nossos convidados são referência na produção de materiais didáticos. Temos mais de 3 milhões de alunos, é isso mesmo, mais de 3 milhões de estudantes já tiveram o privilégio de ter essas coleções utilizadas e dentro da sala de aula. Reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, tenho a honra e o prazer de receber aqui conosco Elizabeth Prasher e Eduardo Amos. Muito bem-vindos, muito obrigada por terem nosso convite hoje de estar aqui para conversar com os professores sobre a Huawei e a BNCC. Agradeço a Isaura por estar nos recebendo aqui hoje, a editora por proporcionar esse encontro e aos professores que forem estar conosco nos próximos minutos. Eu também quero agradecer imensamente à editora que nos permite essa oportunidade de estar mais uma vez em contato com os meus dear friends, como eu falo nos nossos contatos. E aproveito para dizer que tem um terceiro autor do Huawei, né? Que é o Ernesto, que está viajando, motivo pelo qual ele não pode estar compartilhando essa tarde com a gente. E muito bem representado aqui pelos dois, certamente. Bom, como a Beth disse, essa conversa contará com a participação de vocês. Queremos muito ouvi-los. E é por isso que estamos aqui também. Então, enviem suas perguntas e comentários pelo Facebook, ok? Bom, vamos começar então, né? Após vários autores e versões, tivemos a Base Nacional Curricular, a BNCC, aprovada com a sua implementação nas escolas públicas e particulares a partir de 2020. E sabemos que toda mudança gera algum desconforto, né? Inquietação, mas principalmente dúvidas. Como será daqui para frente? Como é que será esse próximo ano? Né? Então, vamos começar perguntando para o Edu. Quais foram as principais mudanças trazidas pela BNCC? Bom, as mudanças foram muito profundas, mexeu muito com a maneira como a gente vai olhar as coisas, né? Só para dar um exemplo para vocês, né? Nós de língua inglesa, quando a gente fazia nosso planejamento alguns anos atrás, a gente falava em 4 habilidades, né? Que é o listening, speaking, reading e writing, né? Hoje a BNCC traz o conceito de 5 eixos. Então são 5 eixos que a gente vai trabalhar. E eles foram modificados. Então não é mais só a questão do listening e speaking. Hoje nós temos um dos eixos chamado o eixo da oralidade, que envolve o listening, o speaking e a comunicação, né? Quer dizer, essas coisas integradas. Existe também, então, além do eixo da oralidade, o eixo da leitura, o eixo da escrita, o eixo dos conhecimentos linguísticos e o eixo da dimensão multicultural, que essa é uma grande novidade que foi trazida. Tem uma série de outros detalhes que a gente vai falar ao longo da nossa conversa, mas só isso já é o suficiente para deixar a gente falar, opa, como é que eu vou fazer isso em sala de aula? Né? Então, são muitas as novidades que a base está trazendo para a sala de aula. Beth, eu te pergunto, então, por que vocês decidiram produzir, então, o booklet Huawei to BNCC, ao invés de fazer uma reformulação dessa coleção agora no ano de 2019? Bom, aí precisa de uma resposta meio compridinha. Você pode contar a história? Pode contar a história. Narrativas são bem-vindas. Porque, assim, tenho que contar uma historinha... para dizer o trajeto que a gente fez até aqui e que vai explicar essa decisão também, certo. Né? Muito tempo atrás, né, um dia o Ernesto recebeu um convite para fazer um livro, ele achou que um sozinho não era legal. Aí ele me chamou. Aí a gente achou que 2 sozinhos não eram legais.
não era bom. Aí chamamos Edu e aí juntamos os 3. Na época nós tínhamos 6 meses para fazer o livro, só que 6 meses depois a gente não tinha feito 6 meses para entregar um projeto, né? Nos 6 meses a única coisa que a gente conseguiu fazer foi a base de trabalho, que é a base que nos orientou até hoje, né? Então a gente nessa base era uma base também tripla. Você pode chamar de tríade, triângulo, qualquer coisa de 3. Nessa base, a gente tinha 3 elementos que, embora os 3 tivessem a mesma importância, o nível de importância se alternava dependendo da situação. Então, o primeiro elemento importante para a nossa confecção de livro era o aluno. O porquê é assim extremamente fácil, porque tem um professor só na sala e 30, 40, 50 alunos, todos obedientes, bem educados, seguem o que o professor fala, desejosos de colaborar e tudo mais. Então, o aluno para nós é muito importante, que nós chegamos à conclusão que, nós 3 éramos professores, né? Que se o aluno estivesse se sentindo seguro, se ele se sentir desafiado, mas ele conseguir passar pelos obstáculos, e se ele se sentir motivado, esse aluno vai dar menos problema para o professor, né? E dos elementos todos que o professor tem ao seu redor, que podem criar problemas, o aluno é um desses componentes, né? O segundo elemento importante, o professor. Então, se o aluno já tiver garantido e o professor se sentir apoiado, se sentir ouvido, se sentir pensado. Pensado que eu digo, por exemplo, a gente sempre cuidou do tempo de cada atividade, cada habilidade, o tempo de sala de aula, né? Então, se o professor se sentir dessa forma, também nós temos que cuidar disso. Atualmente a gente tem a internet, mas não sei se você lembra, Edu, nós tínhamos um newsletter para falar com os professores. Acho que os professores, não sei se os professores de agora vão se lembrar, mas a gente tinha um newsletter, teve até o tempo da carta. Lembra da carta? A gente recebia Naquela época era carta, não era e-mail nem mensagem instantânea de WhatsApp. A gente recebia a carta dos professores, dos alunos, a gente respondia, nós respondíamos as cartas. Eu ia no carro, às vezes, para casa, nos semáforos, em vez de olhar celular, que não tinha, né? Eu abria a carta. Então, se o professor se sentir apoiado, é o nosso segundo elemento. E o terceiro elemento é o autor, né? Então, por que o autor nesse triângulo? Porque quando começamos a escrever, nós tínhamos muita vergonha um do outro. Então, assim, vai que eu escreva The Boys Behind the Door, né? E o outro é Shakespeare. Então, a gente se sentia desconfortável. Depois de um tempo, nós vimos que todo mundo ia escrever tudo e qualquer coisa, tudo que cada um escrevesse, todos iam ver. A gente ia canetar é o que o professor faz, né? Vermelho. Hoje em dia a gente é mais delicado com os textos. No computador você pode pôr azulzinho, amarelinho e tal, mas era vermelho mesmo, né? E uma coisa muito importante para essa decisão de agora, né? Nós percebemos que você podia perder muito tempo para tomar uma decisão em 3. Cada um falava. A gente decidiu que sempre que dois concordassem, você tinha o caminho, né? Não precisava. Então, isso a gente fez até hoje. Então, essa é uma parte super importante para a nossa decisão. Quando veio a BNCC, então, umas coisas super legais, né? Eu adorei o inglês como língua franca. Então, o inglês da Inglaterra não vai ser melhor do que o meu, do que o indiano, do que o japonês. Então, sabe, aos respeitos, as diferentes pronúncias e tudo mais. Outra coisa que eu achei bem interessante, os novos momentos de antes, durante e depois, que o Edu seguramente vai falar, né? E eu fiquei assim meio assustada quando eu vi a parte de gramática, né? Que mudou tudo de ano. Aí, né? Então, assim, foi onde a gente se preocupou. O que fazer? Né? Como nós vamos nos comportar frente a isso aí? E aí, eu gosto de citar o Leandro Carnal, que eu costumo seguir muito, né? Ele falou que sempre que há uma mudança ou que há uma escolha, quando você escolhe um caminho, o que você perde?
você perde os outros caminhos que você não escolheu, né? Então, para nós estava claro que 2020 era um tempo de mudanças, ia haver perdas de uma forma ou de outra e ganhos, né? Porque você tem uma mudança grande, né? Então a gente tinha que, pensando nesses 3 elementos, nós tínhamos que pensar qual o melhor caminho a seguir. Então o nosso pensamento, vendo o cenário todo, estudamos as diversas possibilidades, né? O que seria melhor para o professor e para o aluno? Porque na hora que a gramática mudou de ano, você tinha, por exemplo, vou pegar o 7º ano como exemplo, né? Então, o aluno saiu do 6º ano, foi para o 7º ano, onde ele estudaria os presentes, né? No novo programa, todos os alunos de todos os livros, todos os professores, vão cair direto no passado, né? Então, tem uma perda aí, né? Algo vai ter que ser reposto. Então, nós fizemos esse estudo do que seria mais benéfico para o aluno e professor. Chegamos à conclusão que, se ele seguisse no livro que ele já estava e o professor fizesse essas inclusões, seria mais adequado. Por quê? Porque a BNCC deu qual caminho seguir, o que fazer, o que escolher, mas ela deixou bastante flexibilidade quanto o meio pelo qual você vai chegar lá, né? Então, qual é o meio que vai ser usado? Vai ser livro? Vai ser internet? Como que isso vai ser feito, né? Então, a gente viu que tinha uma flexibilidade aí. Não precisa ser necessariamente feito através do livro. Então, o que nós decidimos como a melhor opção seria o aluno continua no caminho que ele estava, né? O aluno do 7º ano, por exemplo, vai ver o presente, e o professor entra fazendo a inclusão desse material novo de gramática, principalmente, né? O restante, meio que eles já vinham fazendo, e agora tem um foco mais forte, né? O foco se ampliou. Então, foi meio que por aí. Então, nós resolvemos fazer um ano de transição, né, Edu? A gente chamou de transição, que, em vez da gente entrar com um livro novo, onde todos os alunos estariam saltando um ano em termos de gramática, nós continuamos com o mesmo livro e o professor traz esse elemento novo para o aluno. Como? De 2 formas. O professor que se sente muito confortável pode fazer isso, se conhecer bem o livro e bem a BNCC, ele faz sozinho. Mas, e quem não estiver confortável nisso? Então, nós fizemos o Our Way to BNCC, que é um booklet, né, que vai trazer esses elementos para o professor poder. Ele segue com o livro e vem acrescentando as coisas pedidas pela BNCC, isso pelo ano que vem, né, no próximo ano. Aí todo mundo vai fazer o trajeto, essa ponte de um ano, e no ano seguinte, então, o livro já sai, já está todo mundo com a ponte feita, com os elementos que ele precisava no lugar certo. Eu acho que é muito importante isso que a Beth coloca, dessa preocupação dos autores em relação a aluno e professor, né? Como nós dissemos aqui no início, é um momento de transição, é um momento em que as escolas terão que se adaptar, os alunos, os professores, ou seja, a escola como um todo, né? Os pais também. Então, essa transição foi pensada de uma maneira muito tranquila, porque é um momento mesmo de muita reflexão, de muito estudo, de muita leitura, que vocês, professores, já devem ter iniciado ou farão brevemente, e que nós aqui da editora já estamos desde as primeiras versões, já trabalhando com esse manual, enfim, com a base. Hoje, quando a Beth diz booklet, ele ficou assim, ele foi sendo feito, foi ficando tão extenso, que ele já é um manual, gente. Na verdade, Isaura, na verdade... né? Esse booklet, isso que se chama de booklet, né? Na verdade é uma obra de 160 páginas. Isso não é um livreto, né? Não é, já é. E eu acho uma coisa legal que você falou, Isaura, a questão da tranquilidade. Então a gente tinha uma opção.
Vamos sair no desespero para fazer uma edição reformulada, sem ter muito claro, assim, porque a BNCC ainda está em discussão com em vários segmentos aí, né? Ou vamos encarar o ano de 2020 como um ano de transição, uma travessia que tem que ser feita para chegar até do outro lado, que é a BNCC. Então, a gente optou por ir tranquilo, vamos deixar do jeito que está e vamos fazendo essas inclusões, essas inserções com o auxílio desse material, para que ao longo do ano que vem, todo o processo de defasagem vá sendo reformulado, vá sendo retrabalhado, para que o aluno, no final de 2020, esteja todo mundo em fase. E daí sim, em agosto de 2020, chega o volume novo com todas as questões, todos os requisitos da BNCC. Então, vamos trabalhar com a obra que está hoje, de acordo com a BNCC, usando o nosso booklet. E em 2020 chega o livro novo, né? Eu acho que é importante também ressaltar que, assim, quando nós estamos falando dessa adequação, esse alinhamento que esse material que foi produzido para que seja adotado agora, juntamente com a coleção do Huawei, deixar claro que não é que o Huawei esteja totalmente fora da BNCC, muito pelo contrário, não. Foi esse alinhamento que nós fizemos, mas muito no sentido assim, estamos juntos com você, professor, nesse momento difícil que é de todas essas novidades, e juntos caminharmos para que você tenha essa segurança, esse trabalho dentro da sala de aula, e que assim, o Huawei, ele já atende a quase todas as competências e habilidades. Houve a adequação em relação aos gêneros, e o Edu vai explicar um pouco mais, senão eu vou dar spoiler, vou falar aqui. Certo. Mas assim, nesse sentido, de como a Beth disse, que foi a trajetória dessa coleção, é de não rompermos com isso, estarmos juntos com vocês. Então, Edu, vou te perguntar, então, o que você pode falar, então, desse nosso manual? Que eu já comecei a dar spoiler, agora você certo. Bom, na verdade, esse material, ele vai trazer toda a BNCC para dentro do Huawei, né? Quer dizer, o que existe do Huawei hoje, tem um monte de coisa que está totalmente alinhado com a BNCC. Outras a gente vai precisar trazer para dentro. E para isso tem esse material. Aqui você vai encontrar todos os princípios básicos que a BNCC trouxe para a educação. Então, por exemplo, ela trouxe o conceito das habilidades. Então, ela definiu um conjunto de habilidades específicas de língua inglesa. Para o 6º ano, um conjunto de habilidades para o 7º, para o 8º e para o 9º ano. Além disso, a gente tem as competências, né, específicas de língua inglesa e as habilidades gerais, que é no número de 10, que devem ser trabalhados por todas as disciplinas, todas as áreas de conhecimento, de toda a educação básica. São 10 habilidades básicas, assim, né? Agora, quando você olha o documento oficial, dá um medo na gente, porque assim, inicialmente você fala, mas como que eu vou trabalhar tudo isso daí? A resposta vai estar aqui. Então, inicialmente, o que o professor vai encontrar aqui é um quadro geral com todas as habilidades, ano a ano, e em que momento isso é trabalhado nas diversas unidades de cada um dos volumes. Então, o professor vai ter, nesse sentido, uma segurança total de que todas as habilidades serão cobertas, elas serão trabalhadas, nada vai ficar de fora. Além disso, existe um trabalho inicial, uma sessão inicial em que a gente conta para o professor de uma maneira bastante simplificada, bastante resumida, quer dizer, que você não vai encontrar dificuldade de entender todos os grandes conceitos. Por exemplo, os eixos. Começa com o guia dos eixos. A parte 1 do booklet, do nosso booklet, ele vai falar sobre o guia dos eixos. Então, o guia para trabalhar o eixo oralidade, por exemplo. Então, o que explica o que é oralidade, qual é a definição que a BNCC tem de oralidade. É aquilo que eu falei, não é simplesmente juntar listening e speaking. É um tequinho a mais, é uma coisinha a mais que vai fazer toda a diferença. E que você vai poder se apoiar no material que tem hoje no Huawei para poder desenvolver isso daí.
além de falar sobre o que é o eixo oralidade, por exemplo, assim podia ser leitura, tal, isso assim, dicas para trabalhar cada um dos eixos, né? Então, você tem, porque não adianta só falar o que é o significado do eixo, mas você tem que dar dica também, olha, dá para trabalhar desse jeito e daquele jeito. E assim a gente vai desdobrando cada um dos eixos. E depois, na segunda parte do manual, a gente tem os suplementos, todas as orientações que vão permitir o professor adequar verdadeiramente tudo que precisa ser feito. Então, isso é feito, por exemplo, através de atividades suplementares ou sequências didáticas. Quando que a gente cria uma atividade suplementar? Quando a gente identifica que uma determinada unidade do Arway ele atende os requisitos da BNCC, mas fica faltando algumas coisinhas. Então, por isso que chama atividade suplementar, porque ela vem complementar o que já está sendo feito dentro do capítulo. Quando essa necessidade é um pouco mais extensa, então a gente criou o que a gente chama de sequências didáticas, que são sequências mesmo de atividades, que estão todas... para isso a gente lança o recurso da imagem, de outros elementos na página. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma sequência na página 41 do nosso material, a gente tem uma sequência didática da unidade 7 do volume 1. Então, nós temos 1, 2, 3 atividades, 4, 5, 6, 7, 8 atividades que estão prontinhas para o professor utilizar. Esse material, ele é impresso e já está na mão de vocês, e quem não tem, já devia estar, vai estar na mão. Independente disso, esse material já está disponível no portal da Richmond e o professor vai poder baixar isso daqui e passar para o aluno até de forma digital. Isso facilita o trabalho de sala de aula, para trabalhar essas sequências, as atividades todas, né? Ou mesmo imprimi-la, se for o caso também. Isso. O professor pode imprimir, ele pode compartilhar com o aluno de várias maneiras, e até digital, que eu falei, né? Vai depender muito da situação individual de cada escola, né? Então, a gente achou melhor fazer isso do que sair correndo fazer uma edição nova. Falei, vamos ver, porque tudo isso está sendo avaliado. A partir do momento que você vai começar a usar esse material, a gente vai estar avaliando, e isso tem uma relação direta com o processo de reformulação da obra, que vai sair totalmente reformulada no ano que vem. Isso. É importante frisarmos também, né, ressaltarmos que a BNCC, ela não é o currículo, né? Então, nós partimos de todo esse estabelecimento de conteúdos, todos a cada ano, gêneros, tudo que deve ser seguido, mas não é currículo. Então, é a parte mínima que deve ser feita. E cada escola tem o seu projeto político-pedagógico que tem que ser e deve continuar sendo respeitado. E que a BNCC vem. Então, para muitos ainda é algo inédito, desconhecido, para poder trabalhar. Mas, com essas orientações, era isso que nós queríamos, ajudá-los, tranquilizá-los, na certeza, principalmente que o Edu disse que é muito importante, que cada competência, cada habilidade está sendo contemplada. Nada foi deixado para trás. Isso é muito importante também. E esse material, ele é para os 4 anos, tá? Então, esse material ele foi desenvolvido para os 4 anos. É um volume para os 4 anos. Aqui você tem dicas, sugestões de atividades e todos complementares, sequências didáticas para os 4 volumes do Arway, né? Você mencionou assim, as novidades, né? Isso, eu ia perguntar quais são então as principais... Além das questões das habilidades, das competências, dos eixos, existe a BNCC também, ela mexeu com procedimentos, né? Então, hoje a gente tem que fazer um trabalho que antecede, que ele precede cada um das atividades em sala de aula. Então, se você vai fazer um trabalho com o eixo leitura, você tem que trabalhar uma fase desse trabalho que a gente chama de pre-reading, de pré-leitura, que não é mais aquele warm-up que a gente usava antigamente, né? Ela tem todo um procedimento, tem todo um caminho que precisa ser feito e que vai preparar o aluno, que vai mobilizar o aluno
para o que ele vai fazer no trabalho de leitura. Deixa eu só fazer uma intervenção aí. Esse trabalho é um trabalho diferente do que era o warm-up, mas eu creio que no olhar, né? Porque no trabalho que nós já fazemos no Huawei, é como se a gente tivesse com uma lupa ali, com a cara na tela, né? Agora, tudo é mais moderno, é como se tivéssemos posto um drone sobre o texto. Eu acho, inclusive, uma dica para falar para vocês colocarem os alunos, dar um drone para os alunos, né? Na hora de fazer abordagem de um diálogo, ou de um listening, ou de um texto mesmo, né? Na hora que ele tem um drone sobre a página, né? É maravilhoso, porque o professor pode perguntar para ele o que você está vendo aí, né? E essa imagem do drone é legal, porque quando você você amplia um pouco, você localiza esse texto dentro do contexto social. E aí entra o conceito de gênero, né, do gênero textual. Porque o gênero textual é uma produção que se encaixa dentro do contexto social. Ele tem uma inserção social, né? Então, cada gênero tem um local específico dentro da sociedade, dentro das trocas comunicativas. Então, essa ideia do drone é legal porque ela traz essa localização do gênero no seu contexto social. E tem um outro lance. Com um drone, por exemplo, se você pegando o momento do pre qualquer coisa, né? Pre-listening, pre-writing. Eu acho que os alunos vão gostar de brincar com isso. É um momento em que qualquer aluno, tanto o mais aplicado, o que mais conhece inglês, o que menos conhece inglês, todos podem fazer parte, né? Porque assim, tem aquele aluno que é mais atento à imagem, ao formato do texto, às palavras que ele pode pensar do texto, né? Então, esse momento nesse sentido que eu acho que houve um alargar visual, né? Porque você não olha mais uma informação específica, mas você... E a coisa é vista como processual, né? Então, você pega, por exemplo, a produção escrita do aluno, ou a produção do aluno. Não é só produção escrita. O aluno vai produzir, às vezes, vai ser uma produção escrita, mas não necessariamente uma produção vai ser escrita. Pode ser uma coisa oral, uma produção mista que entra escrito e entra imagem. Existe toda uma sequência procedimental, quer dizer, de procedimentos. Então, ele começa, e isso é dado explicitamente, né? Então, assim, ele começa fazendo um trabalho de levantar ideias a respeito do que ele vai escrever, né? Assim, e daí ele vai... Depois de levantadas as ideias, ele vai classificar as ideias. O que vem primeiro, o que vem segundo. Então, uma série de etapas que vai culminar com a produção dele. Nesse processo de produção, vai entrar a troca com o colega, ele compartilhar com o colega o que ele está fazendo, ainda na fase de elaboração, de um primeiro rascunho, que ele vai mostrar para o professor, ele mostra para a professora, e daí... Existe comentário, isso daí é legal, porque daí ele vai aprender a receber um comentário de um colega, e às vezes o comentário do colega não é necessariamente uma coisa que ele vai gostar. E ele vai aprender a lidar com isso, porque na verdade o colega está comentando, fazendo um comentário no sentido de deixar melhor aquilo que ele fez. E da mesma maneira que ele vai ouvir um colega, ele vai poder falar sobre o trabalho do colega. Então, esse processo, ele vai ser um processo bastante enriquecedor em sala de aula. Né? Edu, uma coisa que eu acho que pode preocupar o professor, pelo menos quando eu vi a BNCC, mesmo quando eu vi o booklet, né, eu sou meio assustada mesmo com as coisas. Eu fiquei assim, meio assustada, falei, como é que eu vejo tanta letrinha, tanta, né, na parte das habilidades e tal. É uma sopa de letrinhas, é verdade. Depois, se o Edu deixar, eu fiz um resumo, mas ele não... Eu falei, Edu, fiz um resumo de tudo para passar para os professores. Ele falou, se não passar pela BNCC, não pode. Então, ele vai entregar para uma amiga dele. Professores, se o Edu permitir, vocês têm aqui, olha, tem uns resumos aqui bárbaros que pegam a BNCC, os 4 anos em 6 lâminas, chuchu, mas isso se o Edu deixar. Mas, enquanto isso... sobre esse negócio das habilidades que os professores vão ter que botar lá no seu relatório, seu planejamento, no seu planejamento, aquela sopa de letrinhas que está lá. Isso é importante, né? Quer dizer, você tem que trabalhar
essas habilidades, né? E as habilidades são aquela EF, LI, quer dizer, ensino fundamental 1, 2, língua estrangeira, competência, habilidade 01, 02, assim, então aquele conjunto. Você vai ter que trabalhar, isso vai ter que estar contemplado no seu planejamento. O planejamento vai ser feito a partir disso daí, né? Na verdade, esse material, ele contribui, ele vai facilitar muito o trabalho de elaboração do planejamento do ano que vem. Não esquecendo que esse planejamento tem que articular com o currículo que foi elaborado pela escola, as discussões que devem ter ocorrido na escola, né? Então é por aí que a gente tem que ver, que as coisas não estão desconectadas. Só que no nosso caso, a gente resolveu ir um pouco maneira. Em vez de ter uma obra inteiramente nova, a gente está permitindo o professor trabalhar com aquilo que ele já está acostumado, faz essa transição no ano que vem para poder chegar no ano seguinte mais tranquilo. Bom, veio uma pergunta aqui agora: como faço para obter o material para conhecer? Já há o link nos comentários, tá bom? E aí vocês podem acessar a versão digital totalmente gratuita. Veio uma pergunta aqui, é uma pergunta um pouquinho longa, vou ler. A BNCC vê o inglês como língua franca, não mais como língua estrangeira. Enquanto língua franca, a acuidade gramatical fica em segundo plano para dar lugar ao ato de comunicar em suas 4 habilidades: ouvir, falar, escrever e ler. Por outro lado, no ensino médio, devido aos vestibulares e Enem, a habilidade mais exigida é a de compreensão escrita. Creio que aqui seria a compreensão leitora, né? Porque hoje a gente tem os textos no ensino médio. Como faremos essa adequação ao que a BNCC quer para o fundamental e o que o ensino médio exige, que tenha sido dado como base do 6º ao 9º ano? Só uma correçãozinha, né, no meu entender, é uma correção da maneira como eu entendo. Não é que quando você vai abordar o inglês como uma língua franca, a questão da gramática fica em segundo plano, não é necessariamente isso. A gramática, ela continua sendo necessária, continua sendo valorizada, só que ela não tem a primazia, ela não tem, ela não é hegemônica no ensino de inglês, né? Tradicionalmente, bem tradicionalmente, a gramática ela ocupava todo o centro do aprendizado da língua inglesa. Hoje, existem outros elementos, mas ela continua, ela está lá. E a questão da compreensão leitora, ela é fundamental. E você, para ter essa compreensão leitora, você vai precisar sim da gramática, mas não apenas dela. Você vai ter que ter uma outra relação com o texto que você vai ler no livro, né? E isso vai se potencializado no ensino médio, né? Quando você pensa em ensino médio, a relação do aluno com a leitura vai se intensificar ainda mais. E ele vai continuar precisando da gramática e da compreensão desses outros elementos que compõem o texto. Por exemplo, a organização textual, né? Quer dizer, a maneira como o texto é colocado numa página não é aleatório. A questão do gênero determina isso, né? Então, para cada gênero textual você tem um tipo de organização do texto, né? Então, por exemplo, se você pensa num recado, o recado é um gênero textual. Você tem um tipo de organização do texto que é diferente de um relatório, por exemplo, que são outras coisas. Os elementos que compõem esse gênero textual são diferentes um do outro, né? Então, o aluno vai ter que ter essa noção, ele vai precisar trabalhar. E também ver de uma outra forma o uso desse texto, né? A gente começa um questionamento: para que esse texto é usado, com que finalidade, ou para que público ele né? Por que alguém fez esse texto, né? Exatamente. Então você realmente, essa ampliação de novo do olhar, ver um pouquinho além daquilo que a gente estava olhando, né? Um questionamento do porquê. Por que aquele texto está ali? Esse texto é real? Como hoje em dia a gente tem muito fake news e tal, então, e as pessoas estão entrando nas fake news. Como que eu vou olhar esse texto? Como que eu vou saber se ele é verdadeiro ou não, né? Todo esse questionamento vem junto com essa... E eu queria trazer de volta um outro conceito que está dentro da pergunta que foi feita, conceito de língua franca.
né? O inglês hoje, dentro da BNCC, ele é visto como uma língua franca. Nesse sentido, é desconstruído, quer dizer, não tem mais lugar no ensino da língua inglesa hoje a hegemonia, os padrões hegemônicos da língua inglesa, em que antigamente se perguntava, mas o inglês que você ensina é inglês britânico ou americano? Essa questão, essa pergunta não cabe mais. Ela não tem lugar no ensino da língua inglesa dentro dessa realidade da BNCC. Porque hoje o inglês ele é encarado como uma língua que é praticada por falantes de outras línguas e ela não é menos significativa ou menos relevante do que o inglês falado por um nativo ou produzido por um nativo. Nesse sentido, eu posso ter um texto que é produzido por uma pessoa de um outro país, de uma outra cultura, e que ele não necessariamente é um falante nativo da língua inglesa. Então, o conceito de língua franca, ele rompe algumas barreiras e algumas visões que a gente tinha no passado e que eram verdadeiras amarras, né? Que você, assim, ou eu ensino o inglês britânico ou americano. Não necessariamente, pode ter um indiano, paquistanês ou brasileiro. E também aquela história do texto autêntico, né? Isso. Porque é, assim, muito interessante. Por que um texto que for feito em outro país, que não Estados Unidos ou Inglaterra, não é autêntico, né? Então, o meu texto não é autêntico, ou do indiano não é autêntico. Então, o texto, por que não é autêntico? Né? Só porque não é feito por um native. Exatamente, nesse sentido, né? Os textos circulam, né? A prática social, que a gente está falando sobre isso. Eu queria voltar, só complementando um pouco a pergunta dessa professora, que diz como é que ela vai fazer essa adequação da BNCC para o fundamental e para o médio. É importante o seguinte, estamos aí com a reforma do ensino médio e a BNCC do ensino médio também. Então, assim, é uma mudança que começou da educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, com o médio também. Então, esse ano nós ainda não teremos mudança no Enem, mas certamente do próximo sim. Então, o trabalho já começa com os gêneros textuais. Esse trabalho já começa do 6º ano, quando você tem todos esses gêneros. Então, esse trabalho ele é construído, ele é feito e certamente vai atender sim. Quanto a isso, fique muito tranquila, tá? Isso será feito também e teremos novidades para o ensino médio, viu? Aguardem. E também tem um detalhe, né? Que o Edu falou, e Edu, você me corrige aí. Essas coisas, muitas das coisas, das habilidades de gêneros já estavam sendo abordados, né? Talvez não nos volumes que houve a mudança nessa sequência, né? Mas em maior ou menor quantidade, mesmo as abordagens antes do texto, após texto, eram coisas que já vinham sendo feitas não só pelo Aue, mas sim, por todos os livros, né? A existência dos diferentes gêneros, por acaso, há cerca de 1 ou 2 anos, eu fiz uma pesquisa sobre gêneros textuais nos livros de inglês, e os nossos livros contemplam uma enormidade de gêneros, não necessariamente nesses anos que a BNCC falou. Então, ao longo do tempo, nós já cobríamos isso tudo, né? E os professores também não vão topar com um trabalho absolutamente novo, que ele tenha que fazer, que seja desconhecido a ele. Não. Né? Tudo que vai ser feito, ele já vem fazendo, agora com uma nova orientação. Eu costumo dizer que é como fazer pipoca, entendeu? Você sabe fazer pipoca na panela, você vai fazer no micro-ondas. Agora descobri que tem pipoca de panela de pressão, sabia? Não, Tem pipoca de panela de pressão. Então, assim, você está mudando algumas coisas, mas elas já são, os professores já fazem essas coisas, né? Bom, tem uma pergunta da professora Sânia de Goiânia. Ela pergunta assim: é possível encontrar todos os requisitos da BNCC nesse material preparado? Absolutamente, Sâmia. Aliás, a Sâmia é super ativa no nosso grupo, né? Está sempre participando. Sim, absolutamente tudo que está preconizado pela BNCC você vai encontrar a partir desse material aqui, né? Então, todas as indicações estão aqui, todos os caminhos, os procedimentos vão estar muito claramente colocados aqui para você. Independente disso, existe todo um trabalho de acompanhamento nosso, de atendimento ao professor, que a gente continua fazendo. Então, o ano que vem vai ser um ano de muita troca de informação entre a gente
e vocês, tá? Como já há, né? No grupo de WhatsApp do exatamente. Huawei, e o grupo é para isso mesmo, para tirar dúvidas, para trazer questões para o grupo. Então, a troca, né? O grupo ele vai funcionar como um grande elemento que vai reverberar dúvidas, questionamentos, até inseguranças. E aqui entre nós, gente, é humano ser inseguro, né? Quer dizer, quem não é nessa vida em algumas coisas? Então, quando eu compartilho alguma coisa que eu não tenho segurança com um colega, eu estou me permitindo desconstruir essa insegurança e criar uma segurança através do diálogo com uma outra pessoa. Então, o ano que vem vai ser um ano muito legal nesse sentido para todo mundo. E feliz de nós que temos esse grupo onde a gente pode colocar todas essas questões. Né? Tem mais uma pergunta aqui. Seguindo a forma como a BNCC quer que trabalhemos os conteúdos dentro das 4 habilidades em uma turma multilevel, em salas inapropriadas, com mais de 30 alunos por sala em apenas 2 aulas de 50 minutos, como fica a avaliação? Cobraremos as 4 habilidades como em um curso de inglês? Bom, antes de mais nada, nós não trabalhamos em curso de inglês, né? Em curso de idiomas. Nós trabalhamos num curso, num processo de aprendizagem da língua inglesa dentro de uma escola regular. Então, o inglês é um dos componentes da matriz curricular dessa instituição, que é o oposto do Instituto de Idiomas. A avaliação, como fica a avaliação? É interessante que seja feita algum tipo de avaliação das habilidades do aluno. E vamos pensar, hoje a gente não fala das 4 habilidades, a gente fala dos 5 eixos. Não dá para perder. Então, percebe como vai mudando, o nosso olhar tem que mudar. Eu não falo mais das 4 habilidades apenas. E a outra, ficou de fora um eixo, que é o eixo da dimensão multicultural. Eu tenho que trazer isso para a sala de aula. Como vai ser a avaliação? A avaliação, e aí daí eu estou falando, agora é o Edu falando como professor. Se você tiver 3 professores diferentes, você vai ter 3 olhares diferentes a respeito de avaliação. Porque eu avalio de um jeito, a Isaura avalia de outro jeito, a Beth avalia de outro jeito. Embora a gente tenha princípios muito próximos. Então, como que eu vou fazer a avaliação? Eu entendo perfeitamente quando essa professora coloca a questão das condições de trabalho, né? Então, tem uma classe, um grupo multilevel, quer dizer, eu tenho um aluno que está chegando para a sua primeira aula do 6º ano, em fevereiro, para a sua primeira aula de inglês. Na mesma classe, na carteira de trás, tem um aluno que faz 4 anos que está tendo inglês. Isso não é uma novidade para o ano que vem. Isso já está acontecendo há muitos anos. Né? Então, isso a gente já está calejado a respeito disso. O que eu sinto, agora é uma coisa de sentir, não tenho estudos científicos a respeito. O que eu sinto é que a maneira de se trabalhar a partir da BNCC, ela é menos tensa, ela é mais democrática para o aluno. Mais flexível. Muito mais flexível, porque eu vou poder permitir que o aluno ele trabalhe no nível dele. Então, aquele aluno que sabe menos inglês, talvez pela própria dinâmica da sala de aula, ele possa receber a ajuda de um colega. Né? E quando ele recebe a ajuda de um colega e não uma crítica, ele tem grande chance de aprender. Então eu sinto que a maneira de se trabalhar pela BNCC, as que são propostas ali, é uma maneira menos tensa do que a coisa rígida, onde assim, ou eu sei ou eu não sei. Ali você sabe alguma coisa, mas eu não sei isso, mas eu sei aquilo lá. Isso ajuda? Muda de figura. Sabe, eu não sei a forma do verbo no passado, mas eu sei fazer outra coisa. E talvez, ao fazer essa outra coisa no grupo, eu possa aprender a forma do verbo no passado que um colega vai me falar porque ele aprendeu no Instituto de Idiomas. Então, essa troca vai ser muito mais intensa. Embora eu reconheça que trabalhar com 35, 40 alunos, todos desnivelados, com apenas 2 aulas por semana de 50 minutos, num ambiente, muitas vezes, de muito barulho, né?
Eu tenho visitado escolas no Brasil onde o nível de barulho me assusta muitas vezes, né? Então, assim, trabalhar nessas condições é absolutamente difícil, mas eu sinto que as condições para melhorar um pouquinho mais as relações ali de sala de aula são um pouquinho melhores. E no material, vocês vão encontrar também sugestões de atividades que podem ser usadas como avaliação. Isso é muito importante. Eu sei que as escolas têm, e eu vim de sala de aula também, mais de 20 anos em sala de aula, as escolas têm as avaliações formais, que chamaremos assim, aquelas obrigatórias. Mas você pode ter inúmeras outras atividades aplicadas em sala de aula que fazem parte da avaliação. Então, assim, como o Edu disse, esse cenário multilevel sempre existiu, né? Agora, é por isso tudo. Vocês estão vendo as perguntas e toda essa ambientação? Por isso que precisávamos todos, né, juntos, por esse período, esse ano agora de 2020, trabalhando, aprendendo juntos, e que o Edu falou, nessa troca, para podermos seguirmos esse caminho com muito mais segurança, né? Porque, no meu entender, Isaura, a BNCC ela é uma proposta que é muito mais profunda do que propostas anteriores. Sim. Por exemplo, eu lembro de uma proposta de 96, por exemplo, que quando chegaram os PCNs, primeiro que o PCNs não era normativo, a BNCC ela é normativa, ela tem a força de lei. O PCN não, era um documento balizador. Agora, do ponto de vista das transformações, a BNCC ela é muito mais profunda. Ela está trazendo uma reformulação muito mais ampla. Só para dar eu estou adiantando uma coisa que não faz parte do nosso contexto aqui de Fundamental 2, mas quando a gente fala da base para o ensino médio, a nova proposta para o ensino médio, em que se vai falar sobre os itinerários individuais, cada aluno, o projeto de vida vai ser incluído. Gente, como é que eu vou fazer isso? Então, projetos integradores. É extremamente transformador, quer dizer, é uma revolução verdadeira. Vai Nós virar... só estamos começando. Exatamente, a gente está num início onde todos nós vamos passar pelos mesmos elementos. Todos os professores e todos os alunos. Como eu falei antes, no ano que vem há um obstáculo a vencer aí dessas inclusões. Desafio, né? Um desafio, mas não é tudo novo, não, é um novo olhar, uma nova proposta, uma proposta de um ser humano que chegue mais inteiro, né, ao ensino médio e que comece a olhar também para o lado, né? Nós estamos tendo um olhar agora para o outro, para o lado, para o amigo, para o trabalho do outro. Então, existe assim todo um trabalho que nós já estamos fazendo, todos nós, professores, alunos e tal, e existe uma nova direção, né? Mas não é que vai ser tudo novo, né? O que vamos esquecer tudo que já passou, não. A gente vai continuar sendo nesse caminho com com um olhar um pouco mais amplo, né? E, por exemplo, trazendo de volta algumas questões da BNCC que a gente vai ter que aprender a fazer. Existe um conceito dentro da BNCC que é a educação digital. Né? O trabalho com a alfabetização digital. O letramento digital. Como é que eu faço isso dentro de uma escola que proíbe o uso de celular? Porque o digital hoje não é computador mais, hein, gente? Aqui entre nós. Não vem falar em PC, computador de mesa. Hoje, trabalho com internet é celular, é telemóvel. Então, como é que eu vou fazer isso? E a BNCC está lá. É força de norma, é normativo. Como é que eu vou trabalhar? Isso serão desafios que cada instituição vai ter que enfrentar do seu jeito. Não existe uma regra, não existe um procedimento único, onde cada um vai ter que se adaptar a essa regra. Mas vai ter que ser. Porque o digital chegou para ficar. Né, nesse sentido. Não, e aí a gente vai ter, acho que muito mais que se apoiar, né? Primeiro que eu acho que nós temos mais material até do que é possível usar, né? Ainda mais que esse booklet é muito material, ninguém vai dar conta de tanta coisa. Mas nós temos um elemento muito importante, que é o support group, né? Nós temos o grupo de apoio que realmente o pessoal pode recorrer, né? Então você tem os professores se
ajudando, né, e dando opinião, porque como é um caminho novo, as pessoas não vão saber se comportar exatamente da melhor forma. O que eu faço? Isso é o melhor? Né? Existe alguma coisa melhor? Estou fazendo certo? Né? E assim, agora, o legal é você poder trilhar um caminho novo de mão dadas com alguém. O duro é você entrar numa selva, numa trilha sozinho. Isso é uma coisa. A outra é saber que tem um cara na tua frente, um atrás, um de cada lado. E qualquer coisa eu dou um berro, alguém me ajuda de alguma forma. E o caminho vai sendo trilhado por todos. É uma picada que todo mundo vai abrir numa mata, mas todo mundo junto. Então, o ano que vem, eu gostaria muito que o espaço digital que a gente tem, que é o nosso grupo do WhatsApp, ele fosse ainda mais intenso nas suas trocas. Então, por exemplo, o professor criou uma atividade, compartilha com o grupo, porque isso vai ajudar muita gente e a gente vai poder dar um feedback para ele também. Então, nesse sentido, a nossa postura do ano que vem tem que ser uma postura muito de espírito de grupo, de compartilhar, espírito de compartilhamento, né? Eu acho que isso é fundamental, que vai facilitar muito o trabalho de todo mundo no ano que vem. E vai preparar ainda melhor para quando chegar ao livro novo, todo reformulado, já dentro de todas essas questões. Bom, uma outra pergunta. Como trabalhar as 4 habilidades em turmas de níveis de inglês diferentes, de acordo com o conceito de língua franca? A aula será em inglês? Se for, como conscientizar os pais e coordenações das escolas sobre esse novo formato, para que não sejamos recriminados por não termos aquela aula, entre aspas, gramatiqueira? Muitos pais consideram como a aula ideal. O problema, quando entra pai na jogada, a gente tem que pensar o seguinte: o pai aprendeu inglês há 20 anos atrás. O pai aprendeu inglês numa época que não tinha computador. Ou se tinha computador, não tinha celular. Então era um mundo diferente, né? Então, como trabalhar essas questões? A pergunta é sobre a questão também do uso de inglês em sala de aula. O uso de inglês em sala de aula. A aula toda em inglês. Então, aula toda em inglês é irreal, né? Não dá para. Agora, fica aqui um desafio. Por que não aumentar a minha comunicação com os meus alunos em inglês? Tem uma série de coisas que eu posso fazer em inglês. Isso vai melhorar, vai permitir que eu melhore o meu inglês e que os alunos sejam expostos muito mais ao inglês. Então, mas não tem essa coisa que eu vou falar, essa obrigatoriedade. E como é que fica, então, aquela que você falou, como é que fica a questão da oralidade dentro desse conceito de língua franca? O nosso aluno, ele vai ter um inglês com sotaque de aluno brasileiro. É impensável não ser diferente. Agora, não vai ter aquela obrigatoriedade de seguir ou uma pronúncia americana ou uma pronúncia britânica. Essa obrigatoriedade não tem. Então, a língua franca é assim, o aluno se apropria dessa língua, trazendo todas as suas questões culturais. Quer dizer, eu me apropriando dessa língua dentro das minhas circunstâncias, na verdade. Né? É a língua do mundo, né? É a língua do mundo. E quanto mais o aluno for exposto a isso, melhor. Então, quando você entra nos ambientes digitais, você pensa no YouTube, por exemplo, e quando eu visito uma escola, uma das perguntas que eu gosto de fazer para os alunos é: quem daqui segue youtuber? 100%, todo mundo levanta a mão. E daí fica a pergunta: por que não seguir um youtuber de outro país que fala inglês? Né? Então isso começa a expor o aluno a um inglês dentro dessa visão de língua franca. Então um aluno pode seguir uma youtuber da Itália, ou da Noruega, ou de um outro país qualquer, que fala inglês. Ele vai falar em inglês no YouTube, no canal dele, mas ele vai falar com o sotaque dele. Edu, talvez vocês tenham ouvido essa informação também, ele só vai precisar falar um inglês perfeito, ou britânico ou americano, se ele for ser espião, entendeu? Porque para ser espião e não ser descoberto, ele não pode ter sotaque. Né? Não é o nosso caso. Senão ele pode falar qualquer coisa. Bom, o papo está muito bom, mas estamos chegando ao fim, então gostaria que a Beth e o Edu fizessem as considerações finais aqui. Bom, gente, assim, um prazer estar aqui. Espero estar com vocês no próximo ano, no grupo.
recebendo notícias, dando orientação, fazendo essa troca que a gente tem feito sempre, né? E me coloco, o Edu e o Ernesto, nos colocamos à disposição para tudo que vocês precisarem, para uma força, para o que for preciso. Caminhar juntos, Caminhar né, juntos, com certeza. Eu também quero agradecer imensamente a oportunidade, de novo, a oportunidade que a editora nos deu de estar em contato com vocês. Continuamos sempre ativos no grupo, então, por favor, sintam-se à vontade de continuar essa nossa relação. Então, eu termino aqui mostrando para vocês o seguinte, o que eles falaram. Já estamos, sim, trabalhando na 9ª edição do Huawei, já para 2021. Estamos aqui a todo vapor, então tenho certeza, espero que vocês recebam esse manual que foi feito com muito empenho, com muita dedicação por todos nós daqui e certamente irá auxiliá-los muito nesse momento. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.